Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 14ª aula do curso aberto de Teoria do Delito em homenagem ao professor Juarez Tavares. Meu nome é Matheus Batistão de Menossi Patti, eu sou advogado criminalista, sou mestrando em Criminologia pela Universidade de São Paulo e com vista da fornecer maior acessibilidade e ampliar o alcance desse vídeo e do próprio curso, eu queria dizer que eu sou um homem jovem branco, de cabelos pretos, de olhos castanhos, eu não uso barba, eu uso óculos de grau. Para gravar esse nosso encontro, eu faço uso de um headphone e visto hoje uma camisa social azul clara. Queria iniciar dizendo que é um prazer poder participar e organizar esse curso em homenagem àquele que é certamente o maior dos estandartes doutrinários do país em matéria jurídico-penal, que é o professor Juarez Tavares. Independentemente do contato do aluno de direito com o direito penal propriamente, o professor Juarez Tavares é uma referência. É, na verdade, um ponto fulcral no estudo dogmático, na reflexão doutrinária sobre o direito penal, em especial quando a gente trata de uma obra tão importante quanto Fundamentos da Teoria do Delito, propriamente. Queria, além disso, agradecer ao professor Maurício Dieter pelo convite na participação desse curso, que tem tempo e espaço muito bem definidos. E eu digo isso, primeiro, porque o tempo presente parece ser o tempo de redução de garantias individuais, de crudescimento do direito penal, de uma inflação legislativa. Então, não só a redução de garantias, mas propriamente um avanço do Estado sobre diversas condutas do ponto de vista da responsabilização penal. Não só. Me parece que o Brasil ainda vive um boom dos cursos jurídicos, que no início, e ainda me parece a certa medida, é uma tentativa leal de popularizar o acesso ao conhecimento jurídico, ao curso de direito, mas que tem um efeito colateral evidente, que é a vulgarização desse conhecimento. Nesse sentido, o CEPEC, não só com esses cursos abertos, mas com as suas iniciativas de grupo de estudo ou propriamente de pesquisa, me parece concretizar no espaço em que se encontra, que é a universidade pública, a maior e talvez mais importante das suas funções republicanas, que é ampliar o acesso ao conhecimento sem nunca vulgarizá-lo. Então, mantendo a seriedade técnica das obras trabalhadas, refinando o arsenal teórico utilizado sempre e propondo reflexões à altura propriamente dos autores trabalhados. Isso posto, o tema que me foi incumbido de trabalhar hoje é o da omissão imprópria e própria. Na verdade, dos injustos, dos delitos omissivos de maneira geral. E para trabalhar eles, na verdade, o início das tratativas sobre esses delitos passa por uma identificação de o que é propriamente uma omissão penalmente relevante, seja ela própria ou imprópria, essa diferenciação entre os delitos omissivos próprios e impróprios, e uma discussão sobre a legitimidade desses delitos e da responsabilização penal da inação, para que a gente possa então caminhar em relação aos pressupostos básicos dessa responsabilização e, por fim, chegar no início da estrutura típica. E eu digo aqui o início da estrutura típica porque, efetivamente, o conteúdo da omissão própria e imprópria vai ser melhor trabalhada nas próximas aulas. Lembro a vocês que a ideia aqui é não só trazer uma síntese do pensamento do professor Juarez Tavares, né, em especial no capítulo 6º do livro dele, nos tópicos 1, 2 e 3, mas ao final também trazer uma reflexão sobre temas contemporâneos ou questões controvertidas sobre o tópico que a gente propriamente está trabalhando aqui neste encontro. Eu sou uma pessoa extremamente visual, então até preparei um PowerPoint para isso, que eu posso disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, e em breve eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Mas ao menos no início dessa aula, me cumpre estabelecer propriamente a diferenciação entre os delitos omissivos próprios e os delitos omissivos impróprios, com uma discussão na verdade, prático-filosófico da responsabilização penal desse tipo de delito. Eu também prometo, e veja, essa aula é gravada de maneira assíncrona, então vai ficar disponível no YouTube depois. Eu prometi para mim mesmo que essa é a última vez que eu vou gravar essa aula. Porque em se tratando de uma gravação de frente para a tela, só eu comigo mesmo, é extremamente difícil. Eu tenho certeza que todos aqueles que vieram antes de mim, aqui nas aulas desse curso aberto, que vieram depois, certamente se devem ter sentido essa dificuldade de poder falar e a qualquer momento interromper a gravação. E eu jurei para mim mesmo que eu não vou padecer mais desse mal. Depois da sexta gravação ou da sexta tentativa de gravação, eu vou falar para vocês e tá tudo bem. Isso posto, a gente começa a nossa reflexão propriamente com a diferenciação, ou na verdade com a pergunta de o que é uma omissão penalmente relevante.
E a omissão penalmente relevante, ela só pode ser analisada de maneira contextual, não só em relação ao agente, mas em relação a alguma norma específica. Eu digo isso porque vocês, enquanto assistem essa aula, e eu, enquanto a gravo, estamos nos omitindo em relação a diversas outras coisas, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista íntimo, seja no núcleo familiar, seja em relação às obrigações de faculdade, de estudo, de trabalho e assim por diante. É evidente que essa omissão não ganha a estatura de penalmente relevante, porque não infringe nenhuma norma mandamental, nenhuma norma proibitiva. Veja, eu viajo amanhã e tenho que fazer mala. O fato de eu estar me omitindo em relação a essa tarefa efetivamente não tem nenhuma relevância jurídica, pelo menos não por hora. Afinal, não há infração a nenhum mandamento expresso da lei ou não há nenhuma infração inversa a alguma proibição legislativa. E é essa propriamente a distinção que se faz entre omissão própria e omissão imprópria. Nos casos da omissão própria, das omissões próprias, o conteúdo mandamental está previsto expressamente na lei. Há um tipo penal, uma figura típica, em que a inação, né, a omissão de ação, é penalmente relevante e é responsabilizada, a ela é combinada uma pena. E o exemplo clássico aqui é efetivamente da omissão de socorro, em que prevê que deixar de prestar assistência, é, tendo a possibilidade de assim o fazer, a criança, a enfermo e assim por diante, é efetivamente responsabilizada do ponto de vista penal. De outro lado, você tem a omissão imprópria, que não há uma norma mandamental expressa propriamente, mas da qual, dos tipos proibitivos, como homicídio, lesão corporal e assim por diante, é, dali se extrai um dever de agir, cuja infração é efetivamente responsabilizada do ponto de vista penal, né? Que também se diz o tipo é, comissivo por omissão, certo? É essa propriamente a distinção fundamental. E qual que é a questão filosófico-prática no que diz respeito a isso? É de que efetivamente não é possível tornar uma omissão relevante analisando ela de maneira abstrata. Essa análise é sempre feita em relação a alguma conduta específica. Isso gera um problema adicional, eu diria, porque, veja, nos exercícios teóricos dentro da universidade, seja em graduação ou pós-graduação, a análise é sempre feita geralmente em relação ao tipo específico, né? Se for analisado, por exemplo, como os alemães fazem com a Guta, é, a identificação do processo de imputação da omissão é em relação a um tipo específico. Então, existe omissão em relação ao tipo de homicídio, né? Existe uma omissão imprópria relacionada ao tipo de homicídio, sendo que na vida real isso é feito de maneira absolutamente global. O Ministério Público, ao se deparar com os autos do inquérito policial, por exemplo, vai realizar uma análise de uma ação ou mesmo da omissão em comparação com absolutamente todos os tipos possíveis, né? Todos os tipos disponíveis para responsabilização. Isso cria sempre um problema adicional. E aqui é importante de ver sempre o direito penal de maneira associada ao seu processo. Veja que se quer responsabilização penal, ela acontece sempre dentro do processo. É comum que a gente fale, né, da primeira aula de direito penal, quando a gente vai aprender sobre o princípio da legalidade, que se fala em nulum crime, nula pena, sine lege, por exemplo, mas a realidade é que também há associado a isso a questão de nullum crime, nulla pena sine iudicio, sem o processo. É sempre o processo. E isso vai ser visto de maneira mais clara quando a gente for avançando na estrutura típica dos delitos omissivos, que existe um problema adicional, quase que hercúleo, que diz respeito à produção de prova em relação aos delitos omissivos. E aí eu passo propriamente a minha apresentação de slide, e veja que esse é o percurso que a gente vai desenvolver, e a discussão em torno da legitimidade ela já começa propriamente com essa questão. Ainda que a omissão, como eu havia dito, não possui um conteúdo empírico por si só, né? Ela é sempre analisada em relação a alguma norma de dever, seja mandamental, seja proibitiva. A apreciação da omissão penalmente relevante demanda apreciação do seu conteúdo material. Então, o que é que aquela omissão efetivamente implica do ponto de vista material? Esse ato, ou na verdade essa ausência de ato, qual que é o efetivo dano ou perigo de lesão ao bem jurídico que ela proporciona. E veja que essa reflexão acerca do dano ou do perigo para o bem jurídico, ela não é nada nova.
Roxin já apresentava que a ausência de dano ou perigo a um bem jurídico do ponto de vista da omissão significaria considerar meramente um desvalor de conduta, um desvalor de ação, um desvalor subjetivo, que significaria tornar a tentativa inidônea como um modelo de responsabilização, né? A mera desobediência como fundamento da responsabilização penal. Veja que analisar então a omissão de maneira empírica, de maneira material, implica também a necessidade de se fazer uma contraprova da inocuidade, né? Então, do agente de comprovar de que aquela omissão é absolutamente inócua, de que seria, por exemplo, o não fazer dele em nada coloca o bem jurídico em perigo ou lhe oferece algum tipo de possibilidade de dano. É, e a análise material da omissão, ou mesmo a demonstração empírica dela, traz para nós alguns problemas. O primeiro que está relacionado propriamente aos delitos omissivos próprios e está relacionado a essa problemática da mera desobediência. O segundo que diz respeito aos deveres de garantidor e a identificação da relação do agente com a vítima e com as fontes de perigo. E o terceiro que diz respeito à cláusula de correspondência, que vai trabalhar propriamente a equiparação da ação com a omissão imprópria. Avançando em relação a esses tópicos, o primeiro diz respeito a efetivamente aqueles casos ou as omissões que estão previstas expressamente pelo legislador, seja no Código Penal, em sua grande maioria, seja na legislação penal adjacente, né, especial. E veja que a gente começa aqui com o exemplo clássico, que é o da omissão de socorro, previsto lá no artigo 175 do Código Penal, em que está posto de maneira expressa qual que é a omissão de ação que é penalmente relevante, que pode ser alvo de responsabilização penal. Diz lá, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, com a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, uma pena extremamente baixa. Veja que aqui a omissão própria é criada exclusivamente por conta da norma penal e não vale ela como simples desobediência. É necessário que exista aqui alguma forma de dano ou perigo para o bem jurídico. E efetivamente está posta a situação de perigo, né? Deixar de prestar assistência sempre a situação da criança abandonada, extraviada, pessoa inválida ou ferida ou desamparada em grave e iminente perigo. É o que é posto aqui tanto pelo professor Tavares quanto por diversos outros doutrinadores como a situação típica. Tanto no ponto de vista da omissão própria quanto da omissão imprópria, há sempre uma situação típica a ser levada em consideração. A omissão da ação mandada ou a omissão em relação à norma proibitiva, ela é sempre uma omissão também em relação a uma situação típica específica, né? Os tipos omissivos todos protegem uma expectativa de agir e, portanto, criam uma norma de dever, criam um dever de agir específico a partir de uma situação típica existente. Situação típica essa que, novamente, eu insisto, parte sempre de algum desamparo, de algum tipo de perigo para o bem jurídico ou da possibilidade específica de dano para ele, quando não parte efetivamente de algum resultado típico de dano, como os casos da omissão imprópria. Qual que é a grande questão aqui em relação aos delitos omissivos próprios? O legislador, ao veicular a conduta esperada, a conduta mandada, tem que fazer isso sempre com objeto, alcance e forma bem definidas. O tipo de omissão de socorro efetivamente cumpre com todos esses requisitos, né? Existe ali a situação típica bem esclarecida, da criança abandonada extraviada, da pessoa inválida, ferida. Existe propriamente qual que é a ação esperada, que é prestar assistência, seja de maneira imediata própria, seja a partir do acionamento do socorro da autoridade pública. E o alcance dele está super bem delimitado também. Tá? Essa segunda parte, né, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a gente vai ver que no caso da omissão de socorro é até uma observação inócua, porque ela é efetivamente algo que é exigido de qualquer tipo de omissão. A possibilidade de agir, ela sempre precede o dever de agir. O próprio Código Penal, quando estabelece a omissão penalmente relevante, e isso vai estar nos próximos slides, comete um equívoco lógico, né? Um equívoco sequencial no que diz respeito. Diz, né, quando o agente deve e pode agir, quando na realidade a prática, a realidade impõe a inversão desses termos, né? Só se deve agir quando se pode agir, quando se é permitido ao agente realizar esse tipo de ação. A segunda problemática vai dizer respeito aos deveres de garantidor.
E aqui a gente entra na seara da omissão imprópria com análise dos seus requisitos. Eu vou até pular alguns slides, talvez fique mais fácil a compreensão da diferenciação entre esses dois tipos de delitos a partir desse esquema. Veja que no caso da omissão própria, o tipo vai pontuar de maneira bem delimitada qual que é a situação de perigo para o bem jurídico. O agente deve ter, né, um poder concreto de agir, veja a observação lá do artigo 135, quando não houver risco pessoal. E quando tem efetivamente a omissão de ação mandada. No caso da omissão de socorro também, quando a gente deixa de prestar assistência imediata ou quando deixa de acionar o socorro da autoridade pública. Como existe propriamente uma norma mandamental, esses são os requisitos únicos da omissão própria. No caso da omissão imprópria, você tem dois elementos adicionais. Você tem o resultado típico, que é exigido pelo tipo penal, pelo crime. Então, se é o crime de homicídio, é necessário alguém morto. Se é um crime de lesão corporal, é necessário alguma violação à integridade física. Mas, além disso, você tem aquilo que é o dever de garantidor, a necessidade de garantidor do bem jurídico. Então, é o agente que, em razão de sua condição especial, seja em função da sua relação com a vítima, seja em relação à fonte de perigo, tem um dever específico de agir para evitar a produção do resultado típico. É o pai em relação aos filhos, é o marido em relação à esposa ou vice-versa, é o guia turístico em relação aos turistas que fazem parte da excursão, é o professor em relação aos alunos, é a babá em relação às crianças que estão sob sua tutela, sob seu cuidado imediato e assim por diante. Ou mesmo a pessoa que cria um perigo anterior, né? O indivíduo que, por exemplo, de maneira descuidada, acende qualquer tipo de fogo e tem em relação àquela fonte de perigo um dever de agir. Veja aqui que existem pessoas específicas, ou na verdade em função do seu mistério específico, do seu ofício específico, que tem um especial dever de agir também. É o caso, por exemplo, do bombeiro, do policial, no geral, de figuras que participam ali do âmbito da administração pública, da autoridade pública, que em razão de sua função tem um dever específico de agir, né? Não, veja, nós podemos evidentemente ver um incêndio e nos negarmos, de certa forma, nos omitirmos em relação a apagar aquele incêndio. Diferente ao bombeiro que, diante daquela situação de perigo, ainda que não criada por ele, tem o dever específico de agir para evitar a produção de um resultado típico mais gravoso, como, por exemplo, a morte das pessoas dentro de um prédio incendiado. É, esse dever de atuação não é restrito, no entanto. É muito comum, por exemplo, a análise desse tipo de caso quando a gente está tratando, por exemplo, de um navio em que o capitão do navio tem um dever de garantidor em relação a todos os passageiros que ali estão, né? Tanto do ponto de vista dos turistas que estão ali, seja em relação à tripulação. Ainda assim, a iminência de uma produção gravosa para a própria vida, então o perigo de morte para a própria vida, em determinados casos, permite isentar o agente de qualquer responsabilização penal, seja do ponto de vista típico, quando a gente está trabalhando o poder concreto de agir, e a gente já vai entrar nessa discussão, seja do ponto de vista da culpabilidade, quando a gente vai tratar a inexigibilidade de se agir de maneira diversa. E aqui essa discussão vai ser especialmente importante. Fato é que, do ponto de vista da omissão própria e da omissão imprópria, é esse o delineado da estrutura típica desses dois crimes diferentes. No primeiro você tem três requisitos, né? Situação de perigo, poder concreto de agir e omissão da ação mandada. E na imprópria, além desses três requisitos, você tem efetivamente uma posição de garantidor de bem jurídico e um resultado típico a ser analisado. Por que isso é importante? Porque voltando aqui aos deveres de garantidor, quando a gente está tratando da responsabilização ou do processo de imputação da omissão imprópria, é necessário que o legislador e o Ministério Público oferecer a acusação estabeleça precisamente quais são essas condições. Então, exatamente qual que é a relação do indivíduo, do agente, né, do imputado, do acusado, seja com a vítima e que fundamente esse dever de garantia, seja em relação à fonte de perigo. Além disso, é necessário, para esse processo de imputação, a demonstração de que o agente era
capaz de realizar a ação necessária para evitar o resultado. E essa capacidade ela se dá tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista subjetivo. Veja, é impossível a responsabilização da omissão de socorro, por exemplo, quando há um acidente que ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro e o agente está em São Paulo. É óbvio isso, mas existem situações limítrofes do ponto de vista da omissão própria e imprópria, que a condição objetiva se torna mais embaçada, eu diria. A linha se torna um pouco mais tênue. E além disso, há do ponto de vista subjetivo uma análise que deve ser feita. Então, pode aquele agente, de alguma forma, prestar o socorro ou assistência imediata? Veja, se o artigo da missão de socorro aqui anteriormente não contivesse essa porção final, né, de pedir socorro da autoridade pública, poderia, por exemplo, é, de maneira ingênua, se tentar responsabilizar o agente que passa por uma rodovia no meio da noite, vê ali alguém acidentado é, e acredita se tratar de um golpe, por exemplo. Esse conflito de interesse, ou na verdade essa mitigação da capacidade de agir, é algo que propriamente elimina a tipicidade. Bastaria, nesse caso, evidente que se socorresse, né, que se ligasse para o 90, para o 92, e apontasse ali que existe uma pessoa ferida, desde já o agente pontuando, olha, não parei por acreditar que haveria algum perigo para mim, né? E é justamente isso que visa o tipo eliminar essa controvérsia quando coloca que, quando possível, fazê-lo sem o risco pessoal. É, então, a identificação dessa capacidade, ou, na verdade, a comprovação de que o agente era capaz de realizar uma ação para evitar o resultado previsto no tipo, ela é necessária em todos os casos para que seja responsabilizado quem quer que seja pela omissão imprópria. E veja que a própria relevância da omissão, né, quando está previsto lá no artigo 13, parágrafo 2º, diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia, aqui justamente a inversão que eu apontava a vocês, para evitar o resultado. E aí ele pontua, né, a quem incumbe esse dever. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Aqui eu trabalhava com vocês a hipótese dos pais em relação aos filhos, dos cônjuges um em relação aos outros. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Veja aqui, por exemplo, as hipóteses contratuais, então, e não precisa ser necessariamente um contrato escrito, né? Basta a assunção dessa responsabilidade de maneira verbal ainda. Veja-se que o exemplo muito comum é daquele da criança em praia, por exemplo, e os pais que vão ali comprar alguma coisa na praia, em algum quiosque, e deixam a criança sob o cuidado de alguma outra pessoa, que a partir dessa assunção fática, né, real da responsabilidade, passa a se tornar garante daquela criança. Outra situação, por exemplo, muito comum, que acontece frequentemente nos bancos de universidade, ou mesmo em cafés. Imagina você sentado ao lado de uma pessoa que está ali trabalhando com o notebook, quando a pessoa vira para você e fala, olha, eu vou ao banheiro, será que você pode cuidar brevemente aqui do meu notebook, dar uma olhada nele e tal? Você anui sem problema? Não, pode deixar. A partir do momento que você vira, efetivamente garante daquele objeto, né? E, portanto, se ele for furtado, você tem alguma responsabilidade sobre esse furto, justamente a partir dessa perspectiva da omissão. E a terceira e última hipótese diz respeito propriamente à relação do agente com as fontes de perigo, né? Então, o agente que com o comportamento anterior cria o risco daquele resultado ser provocado. É o agente que toca fogo, por exemplo, em madeira ou em palha, e esse fogo cria proporções não imaginadas ou um agravamento da situação ali do fogo imediato, que implica um perigo de dano ou de produção de resultados típicos não desejados, por exemplo, de lesão corporal, por exemplo, de homicídio. E é, portanto, esse autor, né, que cria esse foco, esse risco, portanto, que tem um dever imediato, se torna garantidor em relação àquela fonte de perigo e, portanto, deve agir para impedir qualquer que seja o resultado típico. E aí, por fim, ainda tratando, no caso da omissão imprópria, a gente tem uma terceira problemática que diz respeito à cláusula de correspondência, né? O que é essa cláusula de correspondência? Basicamente, de maneira singela, a equiparação entre a ação e a omissão imprópria. Então, essa equiparação do ponto de vista jurídico penal só vai ocorrer, primeiro, quando o resultado, nas mesmas hipóteses, seria evitado com a realização da ação mandada. Então, quando efetivamente, e aí com algum limite de certeza ou de quase certeza,
é possível inferir ou estabelecer de que se tivesse uma ação propriamente, ou que a ação esperada era capaz de evitar o resultado, então a ação é equiparada à omissão imprópria. E além disso, também nos limites da quase certeza, que uma contraprova de que o resultado teria ocorrido de igual maneira se o agente se atuasse ou se omitisse. E veja que essa cláusula de equiparação é importante para a gente entender o processo de imputação da omissão imprópria. Então, a responsabilização por omissão imprópria, ainda que siga aqueles critérios da estrutura típica que a gente havia visto antes, do ponto de vista da responsabilização, ela vai se igualar a uma ação sempre que estiver presente esses critérios. Então, do ponto de vista prático, isso significa que do ponto de vista jurídico penal também, a omissão ela vai ser equivalente à ação de o homicídio por omissão, né? Vai ter os seus efeitos absolutamente idênticos ao homicídio por ação. Veja que a necessidade da prova nos limites da certeza, eu digo nos limites da certeza, porque se trata sempre de uma hipótese. Como a coisa não, como a ação mandada efetivamente não aconteceu, é necessário tentar reconstruir os fatos de alguma maneira, inferindo se a ação mandada seria efetivamente capaz de evitar o resultado. E a prova em sentido contrário implica fulminar a responsabilização penal, né? Se de fato a ação mandada não é capaz de evitar o resultado, então não pode o agente ser responsabilizado por algo que nas mesmas condições, ainda que ele tivesse feito, não teria evitado aquela lesão a bem jurídico. E a outra coisa decorrente dessa mesma condição é necessário que se faculte o agente a contraprova de que, ainda que ele tivesse agido, as condições, o resultado seria efetivamente a mesma. E aí, o que é que se extrai de tudo isso mais uma vez? É que essa omissão, ela é sempre uma omissão em relação a uma norma específica. Ao menos para ser punível no âmbito do direito penal, ela nunca é uma omissão solta ou encarada do ponto de vista isolado. Ou ela é analisada em relação a uma norma mandamental, no caso da omissão própria, ou ela é analisada em relação a uma norma proibitiva, no caso da omissão imprópria. E aí sempre extraída a partir de uma situação típica e específica. Não existindo situação típica, não existindo possibilidade de lesão a bem jurídico ou a mera possibilidade de perigo a bem jurídico, é impossível que se fale numa omissão penalmente relevante. Nesse sentido, a análise da omissão ela é efetivamente uma análise normativa, ou ela tem que ser uma análise normativa. E tem que ser uma análise sempre feita com enfoque no sujeito e nas suas condições pontuais de agir, né? Então, um exame da situação concreta do indivíduo e um exame da situação do indivíduo, que eu digo do ponto de vista subjetivo pessoal, e do ponto de vista objetivo real. Então, pode o agente, com suas características físicas, intelectuais, às vezes técnicas, agir na situação concreta para evitar algum tipo de perigo, para evitar algum tipo de lesão? Se a resposta for não, então o processo de imputação pela omissão ele é fulminado desde logo, certo? E a estrutura típica vai sempre refletir esse tipo de análise. Então, se a inação vai equivaler à ação, né, a partir da inobservância de um dever de agir, a omissão penalmente relevante ela deve ser sempre considerada, certo? E aí, uma das problemáticas, há quem diga que é possível se falar em tentativa nos delitos omissivos impróprios. Nos delitos omissivos próprios é efetivamente impossível, certo? Como é uma ação bem delimitada, a mera inação ou a mera inobservância daquela ação mandamental implica a consumação do delito, certo? Agora, no caso da omissão imprópria, há quem diga que quando o artigo 14, inciso 2º, né, que estabelece a tentativa, fala em início da execução, que essa execução pode ser interpretada de maneira ampla para abranger também os tipos de omissão. Eu, particularmente, me filio à análise dogmática que considera isso impossível por violação ao princípio da legalidade. A execução me parece que parte sempre de uma ação positiva e é impossível que seja iniciado algo
que não se faz, entende? É impossível que se dê início a uma não ação. A não ação ela já existe por essência. É evidente que o contrário é possível, né? É possível iniciar uma ação positiva. E aí, efetivamente, o que fundamenta a responsabilização da tentativa. Mas me parece aqui que é impossível, tanto nos delitos homicídios próprios quanto impróprios, que se fale em algum tipo de tentativa, certo? Em todo caso, na análise da estrutura típica dos delitos omissivos, é sempre a real possibilidade de atuar, aquilo que costuma ser a saída processual penal mais candente, mais evidente, certo? A comprovação dessa condição, veja, ela depende sempre de uma prova a ser feita, ou ao menos de uma alegação do Ministério Público, de uma acusação do Ministério Público. E frequentemente não é o que se observa, né? Frequentemente esse ônus ele é transformado em incumbência da defesa, como se fosse da defesa o dever de provar que, na verdade, o agente não poderia agir. Que é um problema que aflige não só os delitos de omissão também, mas aflige a própria análise da antijuridicidade na análise do delito. Veja que o dever da prova da legítima defesa, por exemplo, não é uma prova a ser feita pela defesa, mas deveria, na verdade, ser uma prova inversa feita pelo Ministério Público, né? Então, deveria o Ministério Público, no oferecimento da denúncia, já pontuar por que aqueles fatos concretos não se incluem ou não são abrangidos por qualquer cláusula excludente de antijuridicidade. E aqui, idem. No oferecimento de uma denúncia por omissão imprópria, por exemplo, deve o Ministério Público prever não só o resultado, a identificação do dever de garantidor, seja com a relação com a vítima ou com a fonte de perigo, mas também prever por que é que aquele agente tinha real possibilidade de atuar. Então, em se tratando, por exemplo, de um delito financeiro ou empresarial, por que é que aquela pessoa, naquela posição de comando específico, tinha primeiro conhecimento da situação típica, depois tinha o conhecimento técnico necessário para poder fazer uma intervenção capaz de evitar algum tipo de resultado, seja ele de dano, seja de perigo, certo? E aqui, quando a gente trabalha com a capacidade do sujeito, em especial, do ponto de vista subjetivo mesmo, essa possibilidade de atuar, ela não é, ao contrário do que comumente acaba sendo veiculado por alguns doutrinadores, uma capacidade física. Não se trata, por exemplo, de uma incapacidade de agir porque o agente está com as mãos atadas, ou amordaçado, preso no sentido físico, corpóreo mesmo. Se trata, às vezes, de uma capacidade pontual de agir em relação àquilo que lhe é mandado, né? Então, veja, por exemplo, o professor Juarez Tavares trabalha os tipos de sonegação fiscal. É óbvio que a impossibilidade de pagamento de um débito não exclui o débito. Mas em certos casos, a impossibilidade financeira do agente deveria sim ser capaz de excluir o crime. Se não há capacidade de pagamento, né, de implemento com aquela obrigação, por que é que deve ser responsabilizado o agente penalmente, né? Diferente daquele agente que tem capacidade, tem condição e não o faz por livre e espontânea vontade, decide permanecer do jeito que está. E aí isso gera, por vezes, já gerou diversas vezes nos embates dogmáticos, uma discussão sobre até que ponto isso diz respeito à tipicidade ou se isso diz respeito à culpabilidade. E essa discussão é antiga porque antigamente se colocava essa capacidade do que diz respeito ao conflito de interesses no âmbito da tipicidade, quando o conflito de interesses é propriamente algo que diz respeito à culpabilidade. Então, veja, quando se diz respeito à ação, né, então se o agente pode agir do ponto de vista físico, isso está relacionado à tipicidade, e aí lembrando a estrutura de ação típica, antijurídica culpável. Isso está relacionado à ação como elemento psicossomático real do crime, né? Então, o poder de fazer algo, de provocar uma alteração na realidade, seja a partir de algo positivo, seja a partir de algo negativo, no caso da omissão. Então, se o agente está físico, ele não é capaz de nenhuma dessas duas coisas. Ou em relação à imputabilidade do ponto de vista psicológico, né? E aqui eu digo do ponto de vista psicológico, até intelectual, porque se o agente não é capaz de compreender a situação típica, ou compreender as circunstâncias imediatas, e se autodeterminar nesse sentido, a gente está falando de um problema que é da imputabilidade. Diz respeito propriamente à cognição dos fatos e da própria realidade.
E aí, se existe efetivamente uma situação típica, pode o agente agir, mas em razão de algum conflito pessoal de interesse, decide ele por agir de maneira diferente, e isso é importante porque frequentemente a inação, né, a omissão de ação, não se trata de mero não fazer, mas frequentemente se trata de um agir diferente. É o agente que, podendo realizar determinada ação, podendo anuir com determinada conduta ou efetivamente cumprir o dever de agir que lhe é esperado, decide fazer algo diferente. Na maior parte das vezes, o nexo causal se dá justamente pela realização de algum outro tipo de ação, seja que não é capaz de impedir a produção de um resultado típico, ou que não tem efetivamente nenhuma relação com a situação típica, né? O exemplo, por exemplo, em que se deixa de prestar assistência àquele que precisa, né? O enfermo, por exemplo, porque decide o agente ir ao shopping ou seguir sua direção na estrada. De qualquer forma, é um embate que acabou sendo resolvido justamente por isso, né? Hoje se considera que, que a análise da capacidade de agir ela não é uma análise só física, mas em relação às circunstâncias propriamente subjetivas do agente. Então, pode ele ou ela, né, dada aquelas circunstâncias concretas, realizar qualquer tipo de ação que lhe é esperada para impedir a produção de um resultado típico ou não. E aqui sempre a importância da inversão do mandamento do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Né? É o poder agir e depois o dever. Se pode, deve. Veja, isso é muito comum, talvez por coincidência da vida. Nos últimos meses eu estava participando de uma clínica de direito penal na Fundação Getúlio Vargas, coordenada pela professora Luísa Ferreira, em que um dos temas que estavam sendo abordados era propriamente a responsabilização de mães por omissões impróprias relacionadas à produção de resultados típicos em âmbito familiar por condutas comissivas dos maridos. O que é que isso significa na prática? Determinado abuso, violência sexual ou abuso físico que era perpetrado pelo pai, que acarretava a produção de um resultado típico específico, seja ele morte, seja ele a violação da integridade física, às vezes sexual, do filho. E o Ministério Público oferecia uma denúncia contra esse pai, evidentemente, né, do ponto de vista da conduta comissiva, né, então a lesão corporal, o homicídio, e em paralelo denuncia também a companheira, apontando que houve uma omissão penalmente relevante dela, né, então que o não agir dela possibilitou a produção daquele resultado típico, como se fosse dever e é dever de fazer algo para evitar esse resultado. A questão aqui é se esse dever poderia ser cumprido, se existe a capacidade pessoal daquela mãe, por exemplo, de efetuar qualquer tipo de conduta ou de ação para coibir o abuso que levou ou a lesão que levou à morte do filho, por exemplo. E de início me parece muito ingênuo a gente afirmar que mas é sempre possível fazer algo. Quando a situação, quando o círculo social e familiar em que isso acontece, frequentemente parte de condições que não são as mais comuns do planeta, né? Frequentemente há um constrangimento na denúncia do abuso sofrido ali pela criança, ou uma própria coação, seja física, seja moral, por parte do companheiro. Veja, na análise dessa clínica das denúncias especificamente, não houve não se assinalou em nenhum momento o que é que garantiria àquela mulher, e a gente geralmente aqui está falando das mães mesmo, a possibilidade de agir concretamente para evitar a produção do resultado. Até porque nesses casos específicos tinha um ciclo de violência doméstica familiar muito intenso, certo? Então essa é uma das principais questões a ser analisada sempre, a capacidade do agente, do ponto de vista concreto, imediato, não é algo em abstrato, mas sim real, certo? No final, o que é que visa a proteger, de certa forma, a responsabilização penal pela omissão, seja ela própria ou seja imprópria? Diz o professor Juarez Tavares. É a expressão do conflito social que o direito quer regular através da determinação de condutas. Nada mais é que a proteção de certos deveres ou de certas expectativas de maneira inversa, né? Veja, a crítica crinológica isso torna
a discussão até um pouco infantil do ponto de vista, né? Que se quer proteger, por exemplo, a vida das pessoas a partir da criminalização do homicídio, como se a criminalização propriamente tivesse alguma relação com a diminuição dessa conduta, né? Veja, o estabelecimento de uma pena para uma determinada conduta, ou agravamento de uma pena de um crime já existente, pela criminologia não tem comprovação nenhuma na prática ou não desse crime. De qualquer forma, as situações típicas omissivas têm por objetivo justamente proteger essa expectativa, impor mandamentos aos agentes, aos indivíduos, à sociedade de maneira geral, para fundamentar um dever de agir, protegendo uma expectativa social, protegendo ou evitando o perigo de lesão a bem jurídico, a produção de resultados tipos indesejados, certo? E existe sempre a essa omissão associado a algum pressuposto que fundamenta esse dever de agir, né? Então, no caso da omissão de socorro, é a omissão de socorro da criança desassistida, do enfermo, de uma pessoa em situação de perigo. No caso da omissão de notificação de doença, não é omissão de notificação de qualquer doença. E aqui é uma norma penal em branco, né? Porque a omissão de notificação de doença de notificação compulsória, né? E aí o Ministério da Saúde estabelece propriamente o que é a doença de notificação compulsória e, portanto, impõe aos médicos o dever, primeiro, de se atentar a esses parâmetros normativos, né? De o que é que deve se notificar e garantir ali uma expectativa social de monitoramento ou mesmo de se impedir, por exemplo, a proliferação de doenças altamente contagiosas. Veja, por exemplo, o caso do Covid, que a gente acabou de vivenciar, que foi uma doença de notificação compulsória, né? Então, todos os casos do Covid eram registrados pelas secretarias de saúde municipais, estaduais, e, no final, congregadas pelo Ministério da Saúde, ainda que a gente tenha vivenciado, infelizmente, uma disparidade de informação nesse sentido. Aqui, novamente, a estrutura que a gente já tinha visto. E isso encerra propriamente a porção desses três tópicos, esses três breves tópicos da obra do professor Juarez Tavares. Eu queria finalizar, e eu já estou me alongando um pouco, trabalhar com vocês mais duas outras questões. A primeira questão diz respeito a um debate dos delitos omissivos e o princípio da legalidade. Aqui existe um alemão que, né, no seu contexto, o Michael Kohler, defende a inconstitucionalidade dos tipos omissivos. Essa análise aqui está prevista também, ou é veiculada também na obra do professor Juarez Cirino dos Santos, e que vai estabelecer como inconstitucional a omissão própria e imprópria do ponto de vista, sob dois pontos de vista. O primeiro é da proibição da analogia penal. E aí diz o professor Juarez Cirino dos Santos, né? Se os tipos de resultado são lidos como descrição de ação produtoras de resultado, então a omissão configura analogia proibida, uma vez que a lei não define omissão e ação imprópria. Então, se a situação típica, né, é sempre uma situação de resultado, e a própria lei não veicula a criminalização dessa omissão, isso seria uma analogia proibida. E aí diz ele, se os tipos de resultados são lidos simultaneamente como ação proibida e omissão de ação mandada, na posição de garantidor, então a produção do resultado por ação e por omissão constituem equivalentes lesões. Assim, a posição de garantidor seria a característica típica dos omissivos impróprios, o que também não está previsto em lei, né? Então, veja, qual que é a questão da analogia penal aqui? É olhar para o tipo de homicídio, por exemplo, matar alguém, e ler aquilo tanto do ponto de vista de ação positiva, o que ok, não há nenhum problema do ponto de vista de legalidade, é o que efetivamente está previsto no tipo, mas o problema em relação ao princípio da legalidade seria poder ler aquilo como omitir-se de modo a provocar a morte de alguém, né? Ou omitir-se de modo a matar alguém. Quando isso efetivamente não está escrito no tipo, e seria aí para quem defende, né, tanto o Kohler na Alemanha quanto o professor Jair dos Santos e alguns outros, uma evidente violação ao princípio da legalidade no que diz respeito à lei certa, à lei estrita, à lei escrita, sobretudo, né, já que não previsto. Além disso, há também uma suposta incompatibilidade do princípio da legalidade com os tipos omissivos por conta da proibição da indeterminação penal. Veja que
a, essa leitura ou essa interpretação que se faz a partir de um tipo omissivo impróprio não seria capaz de resolver problema, por exemplo, relacionado à extensão da responsabilidade do garantidor e à incerteza hipotética da relação de causalidade. O que é que isso significa? Que a leitura desses tipos, ou a interpretação que se faz desses tipos, cada um à sua moda, né? Então o homicídio da sua forma, a lesão corporal assim, o furto assado, seria incapaz de compreender qual que é a real responsabilidade do garantidor, coisa que deveria estar bem delimitada pelo tipo. E por conta disso afeta também a própria relação de causalidade da omissão imprópria, né? Até porque aqui quando a gente está falando de causalidade da omissão, a gente está falando uma relação de causalidade inversa nos limites da quase certeza, né? E por que é que eu digo isso? Porque quando você tem que matar alguém, é muito fácil você entender que foi apertar o gatilho de uma pistola que provocou o disparo do projétil, que então perfurou a pessoa, o coração da pessoa, por exemplo, e que causou ali um trauma suficiente à morte do indivíduo, né, pela ausência de batimento cardíaco, por exemplo. No caso da omissão, como se trata de uma conduta não realizada, ausência de conduta, uma não conduta, um não ato, o juízo da causalidade é sempre um juízo hipotético de quase certeza. Que é isso, é uma quase certeza de que o agente, se tivesse agido daquela forma, se tivesse cumprido com o mandamento extraído da norma, com o seu dever de agir, seria capaz de ter evitado o resultado. E o fato dessa hipotética relação de causalidade seria também um problema, uma afronta para o princípio da legalidade. Eu, particularmente, sei que é uma porção minoritária da doutrina que defende esse tipo de incompatibilidade, mas me parece um argumento extremamente convincente, ainda que o próprio Código Penal, lá no artigo 13, parágrafo 2º, delimite a omissão penalmente relevante. Veja que o estabelecimento de prescrições de imputação ou de processos de imputação, como faz a parte geral do Código Penal, ela não deve ser nunca desassociada da própria dogmática, né? Não basta para o dolo eventual a assunção do risco. Já existe um critério pela dogmática mais avançado para o estabelecimento da diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente, né? A imprudência consciente, que é a teoria do levar a sério. E existindo um avanço dogmático nesse sentido, ele deve ser considerado nos processos de imputação. Idem com a omissão. O fato de existir um critério básico, menos específico, mais genérico no Código Penal, não elimina que o avanço da dogmática, da própria doutrina, supra pontos importantes, pontos controvertidos em relação a esses temas. E aí, por fim, a última coisa que eu gostaria de falar com vocês é que, ao mesmo tempo, pode uma ação e uma omissão constituir um mesmo ato constituir ou uma ação e uma omissão. Quando a gente está falando principalmente de crime imprudente, isso é muito comum. E veja que no caso da omissão própria, a ausência de previsão culposa, né, não existe uma omissão de socorro imprudente, impossibilita a responsabilização a título de imprudência. E aqui eu estou usando imprudência como sinônimo de culpa, por entender também, como coloca o professor Jaricino dos Santos, que existe uma identidade ontológica entre culpa, imperícia e negligência. Então, quando eu falo imprudência, eu estou me referindo a crime culposo. Tá? A omissão imprópria pode ser responsabilizada tanto a título de dolo quanto a título de imprudência, né? Depende do caso concreto. Contanto, óbvio que o tipo tem uma previsão também de imprudência, como no caso do homicídio culposo, na lesão corporal culposa e assim por diante. No caso do furto é impossível porque não tem previsão de furto culposo, certo? De qualquer forma, nos crimes omissivos e nos crimes impróprios e nos crimes imprudentes, frequentemente a ação que lesa o risco permitido ou dever de cuidado, ela corresponde a uma omissão adequada ao dever de cuidado, né? Então, quando eu deixo de colocar a mão no corrimão para descer ou subir uma escada, por exemplo, aquilo não só é uma lesão do dever de cuidado que eu tenho em relação a eu mesmo, por exemplo, quanto é uma omissão, né? Eu me omito em relação a utilizar o corrimão. E existem alguns casos de processos causais pré-existentes em que uma mesma conduta pode constituir tanto uma omissão ou quanto uma omissão, a depender do nexo causal em curso. Veja, se você tem um paciente em estado vegetativo que depende de um aparelho de respiração para viver, a, a interrupção positiva daquele aparelho de respiração
se feita pelo paciente, pelo paciente não, pelos parentes do paciente, se trata de uma conduta positiva, né? O paciente que vai lá e tira o respirador. Agora, se isso é feito pelo médico, isso pode ser considerado uma omissão de ação, como uma interrupção do tratamento. Então, uma mesma conduta praticada por diferentes pessoas que corresponde um caso a uma ação e outro caso em omissão. E aqui você tem também, por exemplo, o caso da corda e da areia movediça. Imagina que você tem um indivíduo, eu, Matheus, que estou em poder de uma corda e estou tentando salvar o Davi na areia movediça. Se eu jogo essa corda ao Davi, o Davi pega essa corda e eu solto ela, aí se trata efetivamente de uma ação, certo? E vamos supor que o Davi morre nesse exemplo. Se trata propriamente uma ação, de um homicídio. Então eu faço algo de maneira positiva que implica a absorção dele pela areia movediça, pela falta de respiração e, consequentemente, a morte. Agora, se eu jogo a corda para o Davi e antes dele agarrar a corda, eu solto essa mesma corda, isso significa uma omissão minha, né? Uma omissão, eu vou usar aqui o termo omissão de socorro, mas não me referindo ao tipo. É, falando isso de maneira lato sensu, de maneira genérica. É, Se antes dele pegar a corda eu a solto, isso significa que eu deixo de agir para salvá-lo. E, portanto, supondo que ele também seja absorvido pela areia movediça, tenha um problema respiratório e morra, aí eu tenho efetivamente uma omissão de ação que provoca um resultado típico morte, e que, portanto, autoriza a minha responsabilização é, pela omissão imprópria. Supondo aqui que eu também tenho um dever de garantia em relação a ele, evidentemente. Tá? Senhoras e senhoras, é isso. É o que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu tenho aqui, eu vou colocar na descrição também as recomendações da minha leitura. O primeiro, como eu disse para vocês, é o livro do professor Jarei Cirino dos Santos. Eu não tenho certeza se ele está disponível a última edição na versão de e-book. Eu tenho versões anteriores físicas pela Tirante. Tem também disponível na Amazon. E principalmente o livro que se dedica exclusivamente a esse tema e, portanto, dispensa maior apresentação ou maior elaboração, que é o livro do próprio professor Juarez Tavares. Aliás, aqui Tavares está errado, do Teoria dos Crimes Omissivos, tá certo? E aqui eu recomendo especificamente a primeira parte, que são os princípios fundamentais dos capítulos 1 a 9, tá certo? Com isso eu me despeço de vocês, eu estendo mais uma vez o convite para que vocês possam assistir também o curso aberto da Lei de Drogas. Problemáticas super importantes, super atuais. Continuem ligados aqui no canal do CPEC para as próximas aulas, né? A gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Convido vocês também a assistirem os outros cursos disponíveis do CPEC, as aulas gravadas, os encontros, seminários, congressos e assim por diante. E desejo mais uma vez que 2025 seja um ano muito próspero em relação a todos nós. Existindo qualquer dúvida sobre a aula de hoje, sobre qualquer das coisas que eu falei, eu vou disponibilizar o meu e-mail na descrição abaixo. Vocês fiquem absolutamente à vontade para me contatarem, eu prometo ser super simpático. E é isso, senhores. Eu me despeço, fiquem aí com as nossas homenagens de hoje e fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal do CPEC, tá certo? Tchau, tchau, um fraterno abraço. Querido professor Juarez, é uma honra para mim participar desse projeto em tua homenagem. Quero deixar aqui registrada a minha admiração por você, por tudo que você representa para a nossa doutrina, por todas as suas reflexões que orientam e que inspiram toda a nossa comunidade jurídica. Então, quero deixar aqui o meu fraterno abraço para você e para todos aqueles que organizaram essa mais que merecida homenagem. Que alegria poder falar sobre o professor Juarez Tavares. É o mestre na acepção da palavra. Influenciou gerações e gerações de penalistas, influenciou gerações e gerações de advogados, procuradores e juízes. É a matriz fundamental do conhecimento do direito penal, junto com outros 2 ou 3 professores que realmente fizeram a cabeça de todos nós nesses últimos 30, 40 anos. Mas mais do que um acadêmico de primeira linha, antes de mais nada, uma pessoa extraordinária no trato. Recebe a ligação, ouve sua dúvida, responde,
responde com entusiasmo, responde com interesse, tem dúvidas, se questiona, é o intelectual de primeira qualidade e sempre muito humilde e gentil. Professor Juarez Tavares, um grande abraço. Todos temos que comemorar. A sua obra, a sua pessoa, são inspiração para todos nós. Grande abraço, professor.